Muito boa tarde, programa Sementes de Luz no ar. Agora são 15 horas e 31 minutos, dia 30 de abril, numa terça-feira super ensolarada. Eu sou a Raquel Médici e ao meu lado a terapeuta e consteladora sistêmica Naradi Bianchi. Boa tarde, Naradi. Olá, boa tarde, Raquel. Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial. Mais um dia de programa Sementes de Luz com vocês ao vivo aqui na Rádio Mundial. E tem live no Facebook. Temos live no Facebook e nós estamos ao vivo também no Instagram. Também, né? Eu sou Naradi, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Eu trabalho também com várias técnicas, várias terapias de transformação humana, para quem não conhece, como Psyche, Barra de Axis e Renascimento. E eu também quero aqui agradecer a você, ouvinte, que tem entrado em contato comigo no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp. É sempre muito bom e é sempre maravilhoso falar com vocês, viu? Eu adoro, vocês podem ir lá me procurar e entrar em contato, que eu estou respondendo todas as perguntas e as dúvidas de vocês, né? Hoje a gente tem dúvidas também, né? Do programa passado, né, Raquel? Exatamente. Que ficou... muitas pessoas também têm me procurado para falar sobre constelação. Muitas pessoas ouvem sobre constelação, mas não sabem o que é que a constelação trabalha, né? Por que nós fazemos esse trabalho da constelação? E assim, eu quero falar um pouquinho hoje, Raquel, sobre a constelação, né? Que a constelação, ela surgiu por um terapeuta chamado Bert Helling. Ele é um alemão, ele tem 93 anos de idade, um fofo, coisa mais linda. E ele é um psicoterapeuta que, através da observação, ele descobriu uma lei que rege as famílias, né? Que são as 3 ordens do amor que regem as famílias. E dentro dessas ordens, quando você tem um problema, né, que você às vezes carrega, de ordem emocional ou física, como uma doença, ou talvez um sintoma como na verdade um problema como um alcoolismo ou um vício, né? Às vezes você está carregando destinos da própria família, né? E assim, isso dificulta a nossa caminhada, a nossa vida, né? Então, assim, através da constelação familiar, através desse campo que chama-se, dessa energia, né, que move, que rege as famílias, ela ajuda você a identificar o que não está em ordem, o que é que está errado, o que é que está complicando a vida das pessoas. Então, assim, ele, dentro da psicanálise, né, ele, através dos pacientes dele, ele descobriu que mais de 70% aos nossos problemas, né, estão ligados à nossa família de origem. Então, imagina, 70% é muita coisa, né? Então, ele via que, através da terapia que ele fazia, as pessoas, elas tinham um entendimento emocional da situação, elas tinham um entendimento intelectual, mas elas não saíam daquele lugar. Elas ficavam, sabe? A gente fica patinando, a gente fica correndo atrás do rabo, né? A gente não consegue mudar, a gente não consegue realmente transformar aquilo que a gente quer, né? E isso, assim, é muito difícil. E com a constelação, através desse campo morfogenético, né, a gente consegue... Porque o que a constelação faz? Ela expande a consciência. Então, tudo que expande, a gente consegue olhar, a gente não repete. Então, é exatamente isso que acontece com a constelação. Nesse campo, a gente pode olhar os nossos antepassados, olhar quem foi excluído, quem não tem o sentimento de que não tem... não é pertencente àquela família, né? Ou o sentimento de exclusão, ou às vezes a gente carregando por a lei da compensação, a gente pega também e a gente resolve, por exemplo, para compensar aquele parente que foi excluído, a gente vai e... nossa, está fugindo aqui.
a gente pega aquele parente que está Excluído. Nossa, me deu um branco, gente, me deu um branco. E a gente pega e a gente vai e quer compensar isso com uma doença, né? A gente pega eu vou pegar uma doença, por exemplo. Igual eu constelei, né, agora sábado passado, uma situação onde a pessoa, ela tinha vinha com muitos problemas de saúde, né, que tem a ver com esclerose múltipla. E aí o que aconteceu também? Ela pega e tinha uma rigidez muito grande na família dela. E aí a gente descobriu, dentro desse processo da constelação, que uma madrinha dela tinha essa rigidez, que morreu quando ela tinha 2 anos de idade, e ela ficou identificada com aquela situação, né, aquele problema. Então, o que ela trouxe? Ela trouxe isso para dentro da história dela, carregando aquele destino difícil daquela madrinha, aquela identificação com um outro tio que ela tinha também, e aí ela resolveu criar uma esclerose, né, múltipla. Então, você imagina a situação, né? E a esclerose, ela faz isso, né? Ela traz dores, rigidez, né, no corpo, né? E a gente foi identificar onde é que estava aquele processo, né? Então, imagina, né? Naradi, Então, mas você comentou, desculpa te interromper, que ela resolveu criar. Não é exatamente consciente, porque não a é gente não isso. quer criar doenças, Não, né? a gente não. Isso é tudo inconsciente, né? Mas a forma que ela encontrou pelo amor que ela tem tão grande do pai dela e da mãe dela, pelos pais, ela resolveu, né, fazer isso. Então, inconscientemente, eu assumo uma doença, eu pego uma doença para mim e carrego essa doença, né? Eu vou lá para compensar, para chamar. Pode ser até uma alergia também, né? Então, assim, porque a alergia está lá, ou a doença está lá. Então, os pais estão olhando para aquele lugar, né? Ou a pessoa que foi excluída também está olhando para aquele sintoma, né? Então, é uma forma de inclusão, né, que a criança faz, que a criança assume isso. Ou o adulto, né? Isso aí vem de criança também, né? E aí você falou do campo morfogenético, é isso? Sim, que é um campo. Como que é o que é esse campo, para quem nunca ouviu falar? Então as perguntas... Parece uma coisa bem difícil. Parece mágica, né? Mas é uma coisa meio mágica mesmo. É uma coisa que eu não sei explicar com palavras, gente. É uma coisa que não dá para explicar com palavras. É só vivenciando mesmo. É um lugar que... Você já fez constelação, né, Raquel? Eu falei sobre ela semana passada. Então, eu espero que você tenha ouvido. Então, e aí, exatamente, é um lugar que a gente entra, que a gente não tem um domínio. A gente não tem, nem eu como terapeuta tenho o domínio disso. Isso, acontece, é uma inteligência maior, que está ligado com as nossas memórias também, né? E assim, nós somos 70% de memórias. Ontem eu fui até numa palestra que fala sobre constelação fluvial, coisa incrível. Vou fazer o curso, agora vou fazer a formação desse curso, que feita na água, certo? Nós somos 70%, 75% água no nosso corpo. Então, todas as memórias, na verdade, tudo que nós somos está gravado no nosso corpo. Tudo aquilo que a gente é como planeta, está todo mundo interligado, está tudo gravado. Então, nós temos essas memórias todas nesse corpo. E quando a gente expande, entra nesse campo, que chama-se campo morfogenético, essas memórias parece que elas vibram na gente. E aí acontece a mágica, né, vamos dizer assim, que é revelado esse lugar inconsciente, que a gente pode olhar e expandir e trazer a solução para o problema. Entende? Entendo, Naradi. E tem a ver com isso. Eu estava conversando com uma pessoa nesse final de semana que foi assistir uma sessão de constelação em grupo. E ela falou assim, nossa, parece um teatro. Mas parece, eu sei que não é um teatro, até porque teatro a gente ensaia, tem falas, né, ações marcadas. E não tem, mas é porque tem uma movimentação corporal
que é um pouco, assim, surpreendente para quem está assistindo, né? Parece um teatro, mas isso não é. Isso tem a ver com o que você falou das moléculas vibrando no campo morfogenético? Eu acredito, assim, eu sinto isso. Né, a gente pode ver que as pessoas ficam, né, quando você está, por exemplo, numa constelação em grupo, você já sente e você vê como as pessoas elas se alteram. Eu faço constelação com cavalos também. Então, quando você entra também num campo junto com os cavalos, o cavalo é puro também, ele não tem ego, ele altera o jeito dele, a movimentação dele. Você vê que ele está diferente, ele não é mais aquele, sabe, aquele cavalo. Ele muda, ele altera. E isso simplesmente é uma coisa que não dá para explicar, é só experimentando mesmo. Uhum. Então a gente pode fazer a constelação em grupo, você ouvinte que está ouvindo aí, e eu atendo individual também, tá? Eu atendo através de bonecos e também faço constelação uso os papéis no chão, onde eu e você, quando a gente faz uma constelação individual, a gente traz a representação desse campo, desse sistema familiar, e a gente pode representar, que você, por exemplo, você que faz a constelação individual, você representa todo o sistema. Sim, então, no meu caso, eu fiz constelação individual. Exatamente. Na terça-feira retrasada. Então, eu atendo muito individualmente. Então, a gente pode fazer tanto individual como em grupo, quando tem. Aí eu convido vocês para poder estar participando. Legal, Naradi. Deixa eu te fazer uma pergunta, que foi a pergunta que ficou da semana passada, da ouvinte. Ela fez uma pergunta muito interessante, que ela pergunta se a constelação serve para filhas de mães narcisistas. E ela não explicou mais nada, ela só jogou essa bomba. Então, mas assim, na verdade a constelação serve para qualquer pessoa. Aí, assim, ela está julgando a mãe dela, não sei se ela está julgando a mãe dela, né? Mas, assim, no caso, uma mãe narcisista, ela já rotulou a mãe dela. O que é uma mãe narcisista, né? Então, assim, você olhar para essa mãe que Narciso é egoísta, só pensa nela, só, né, olha para o umbigo, né, não se preocupa com outras pessoas, com né, nem o marido, nem os filhos. Mas assim, aí quando você olha para uma pergunta dessa, uma mãe dessa, quando você vai fazer uma constelação familiar, aí a gente vai olhar para ver o que aconteceu com essa mãe. Porque não é à toa que ela é assim. E por que é que se você for olhar a história dela dentro das constelações, você vai ver que ela também teve uma outra mãe, uma mãe que também não deu atenção, uma avó que não... Então, isso está se repetindo. Mas aí com a constelação a gente consegue quebrar esse padrão, consegue, né? Consegue olhar, consegue expandir. Por exemplo, essa pessoa que veio fazer essa pergunta para você, vem constelar, provavelmente ela vai agir de uma forma diferente com os filhos dela. Né? Ela vai ter uma expansão, vai ter compaixão, né? Não julgamento pela história da mãe e poder simplesmente honrar o que tá vindo dessa mãe, honrar a história dela e simplesmente liberar, né? Liberar esse padrão energético, né? Então, assim, é só colocar em ordem. A constelação, ela faz isso. O que está em desordem, volta para a ordem. Quando está em ordem, tudo flui. Se você estiver em ordem com sua mãe, com seu pai, tudo flui. Tudo é maravilhoso, tudo é... E só lembrando que estar em ordem com seu pai e com a sua mãe... mesmo que eles não estejam mais aqui. Mesmo que eles não estejam. E você pode constelar qualquer situação, né? Qualquer sintoma, você pode constelar vícios, você pode constelar herança, você pode constelar divórcios, sentimentos, como raiva. Por exemplo, tem muita gente que sente muita raiva, e você pode constelar isso, né? Porque isso, de repente, pode ser sistêmico também. Então, assim, não importa o que seja, né? Se tiver... dentro, se a gente consegue abrir o campo e ver o que é que está por trás desse sentimento, dessa dor,
Aí Porque a a pessoa gente está em pode. sofrimento, Está né? em sofrimento. E a constelação ela vai trazer solução para isso. Ela vai te dar um norte para isso, né? E Naradi, vamos ouvir agora o depoimento de uma pessoa que constelou com você? Ai, vamos ouvir. É a Darling, né? Olá, eu sou Darlene Paula Marques, eu tenho 42 anos, eu atuo hoje como coach de carreira e psicanalista. E eu tive a grata oportunidade de conhecer a Naradi num curso de psicanálise, onde nós fazíamos o curso juntas. E nós fizemos 2 constelações. Uma constelação do meu relacionamento com a minha mãe, que me deu clareza, que melhorou algumas coisas, mas o fechamento mesmo acabou sendo com a constelação do sentimento que eu tinha com a minha mãe. Eu costumo dizer que a gente aprende isso também na psicanálise, que a gente é como uma cebola, a gente tem várias camadas, né? Então, na primeira constelação tirou algumas, clareou algumas coisas em termos de relacionamento. E é importante colocar aqui que eu não tinha um mau relacionamento com a minha mãe, muito pelo contrário, a gente se relaciona bem, mas existia um sentimento que não era bacana. E na segunda constelação, uma das coisas que eu queria muito era escrever uma carta da gratidão para minha mãe, porque eu também sei da importância da gratidão e eu nunca consegui, até então eu não havia conseguido sentar e escrever de coração. E aí nesse momento bateu uma vontade bem grande de escrever, ao invés do que eu tinha parecido com ela, escrever uma carta de gratidão. E aí finalmente a carta saiu e eu tô bem feliz com isso. Então eu acredito que essa constelação, essa segunda constelação do sentimento, aonde pôde aparecer a minha avó, né, que fez o papel da minha mãe durante a minha infância, porque minha mãe teve que trabalhar, né, e eu acredito que isso reverberou para eu escrever essa carta e vou entregar agora em breve. Vou entregar não, eu quero ler essa carta para minha mãe e entregar para ela. Mas o mais gostoso é o sentimento de leveza, né? E o quanto minha vida começou a fluir depois disso tudo, né? Naradi, eu deixo aqui um super beijo e um agradecimento enorme por ter proporcionado esse momento e essa ressignificação, né? Olhar para a minha história de uma forma bem mais leve e tranquila. Um grande beijo e uma vez mais gratidão eterna. Ai, que lindo, Darling, maravilhoso. É isso mesmo, olha, é exatamente o que eu falei, né? Então, assim, a gente faz psicanálise, a gente cuida, a gente faz terapia, a gente entende, mas o que realmente trouxe leveza para dentro dela foi a constelação. Foi esse lugar que ela ressignificou, né, com a história da mãe dela, esse sentimento de não pertencer. E isso fluiu, isso, né, coligou, fez, né? E é engraçado, Naradi, porque ela fala, eu quero deixar claro que eu não tinha um mau relacionamento com a minha mãe. E eu falei, a gente já fez programa sobre mãe, eu dei uma super declaração sobre a minha mãe. Eu lembro disso. E eu cheguei com muita raiva no dia que eu fui constelar também, e eu achei que eu ia constelar outras coisas. E você falou, não, vamos constelar essa mãe. Então, tudo bem também. Né? Sim, sim. Eu acho que tudo começa com a mãe, gente, termina com a mãe. A mãe é tão forte na vida da gente, porque às vezes as pessoas também vêm com problemas para mim, mas que você olha, você fala, gente, é a mãe. É a mãe. Onde é a mãe? A mãe. É a mãe. É o pai também, tá? Mas a mãe, ela tem ela é 90%, sabe, das nossas questões. Então, eu acho importante, né, você olhar para sua mãe, para você ter essa mãe bem, bem gostosa dentro de você. Quentinho bem no coração. Quentinho no coração. Porque você pode tomar ela 3 vezes ao dia, como o Bert Helling fala, né? Tome sua mãe 3 vezes ao dia. Gente, por né? falar em tome sua mãe 3 vezes ao dia, eu vou ler aqui um comentário da nossa live do Facebook, é da Fabiana Silva. Ela fala que ela sempre foi reprimida pela mãe e nunca teve voz em nenhuma situação. E hoje, ela, casada, vê que isso se repete diante a sogra dela, o marido, e até mesmo no campo profissional. Olha que coisa. Tá vendo? Então vem e resolva o problema com a sua mãe, né? Então é isso mesmo. Tem novidade, não tem, Naradi? Tem. Aí eu queria também falar um pouco, agora fechamos o barra de constelação e vamos falar de um curso que eu vou dar, é outra técnica que eu vou fazer, certo? Que é uma formação de barra de axis, que vai acontecer dia 11 de maio, às 9 da manhã, às 19
19 horas. O que é barra de Axis? A barra de Axis ela se consiste em 32 pontos energéticos em torno da cabeça que armazenam toda a corrente eletromagnética das sinapses neurais que criam os padrões, comportamentos, reações programadas de cada pessoa. Então, assim, todos os nossos pensamentos, ideias, decisões, crenças que você já teve em relação a qualquer coisa ao longo de sua vida, registros de milhares de informações limitantes que impedem o funcionamento normal do processo, né, do seu processo, a barra de Axis pode resolver. Né? Então, assim, quando a gente vai ativar as barras, inicia-se uma liberação elétricos de sentimento, um processo de limpeza, é como se fosse um download, sabe, que acontece com a barra. E aí ela traz uma liberação, né? E você se sente bem, ela traz também várias curas, né? Dentro da criatividade, do sexo, do envelhecimento, dinheiro, espiritualidade, né? Então ela expande e são apenas com aplicações, né? A gente aprende esses pontos, né? Na cabeça que faz essa liberação. E esse curso ele vai acontecer, então, dia 11 de maio aqui em São Paulo, e os benefícios da barra são inúmeros e serve para qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode fazer esse curso? Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Não precisa ter uma formação não precisa em psicologia, ser. Não, coisas você do pode tipo. fazer, ela é um dia e é lógico que você pode usar ela a seu favor. E pode também trabalhar com isso também, né? Você vai ter Legal, você tem essa ferramenta para oferecer para os outros. Exatamente. Bacana. Então, de onde vai ser? Vai ser na Rino Pieralini, no Caminhos da Cura, Rino Pieralini, 83. E esse curso, dessa formação, você recebe uma apostila, você recebe um gráfico dos 32 pontos da cabeça e um certificado internacional. Tá? Então, as pessoas que tiverem interesse em saber mais a respeito, é só entrar em contato comigo no meu telefone, que é o 11 99258 0927. 99258 0927. Tá? Vocês podem entrar em contato para você fazer a inscrição. Já estão sendo feitas as inscrições desse curso, né? Nós temos um limite, então se você quiser, você tem que dar uma corridinha aí mesmo, porque a gente vai fazer poucas pessoas para poder ter um maior aproveitamento do curso, tá bom? E também tem uma ótima oportunidade para quem quer te conhecer no dia 6 de maio, segunda-feira, às 19 horas, lá no Ambulatório de Terapias Vibracionais. Certo? Exatamente. Então, todas as segundas-feiras, primeira segunda-feira do mês, a gente faz um ambulatório lá na Rino Pieralini, 83, no Caminhos da Cura. Isso. E às 19 horas. Esse ambulatório, as pessoas que quiserem conhecer o meu trabalho, a gente vai fazer, você paga uma taxinha ali, né, um valor de troca, que é R$10, e lá você passa por várias terapias, vibracionais e trabalha e também com a constelação. Aí você vai lá, a gente vai sortear as pessoas para poder estar no ambulatório, né, as pessoas que vão estar comigo na constelação, para você poder conhecer o trabalho e eu poder falar um pouquinho mais relaxado sobre constelação também, para poder vocês terem uma informação mais profunda. Aqui na rádio a gente fala meio assim, meio por cima, pincelada, a gente fica nervosa também quando fala na rádio ao vivo, mas é isso. E aí a gente fecha hoje, né? Exatamente. Esse foi o programa Sementes de Luz, comigo, Raquel Médici, com a Nara Di Bianchi, trabalhos técnicos do Gabriel, produção do Gustavo Oliveira. Que muito bom. Obrigada, Nara Di, pela oportunidade. Raquel, obrigado também. E para você, muito obrigado aí que tem a paciência de escutar a gente, né? E fica junto com a gente toda terça-feira, às 3h30 da tarde. Beijos de luz. Até a semana que vem. Beijos de luz no coração de vocês. Tchau.